Olá, meus amados. Então, estamos aqui para mais uma meditação do Tratado da Conformidade com a Vontade de Deus, de Santo Afonso Maria de Ligório. Já estamos chegando aqui no finalzinho desse livrinho. Nós fomos meditando ponto por ponto, né? E ele é do 1 ao 13. E já estamos aqui no 12, né? Então, já fizemos 11, né, meditações e vamos aqui para número 12. Se está sendo bom para você, está sendo agradável, se inscreva no canal, deixe seu like, ative o sininho. Vamos aí ajudar esse canal a crescer para que venhamos fazer mais meditações. Vou trazer mais livrinhos. Pretendo ser sempre assim curtinhos para a gente ser gostoso a leitura, né? Se vocês tiverem alguma indicação aí de algum livro, indica aí para mim, né? Pra gente tá aí meditando juntos, crescendo e alimentando a nossa alma. Amém? Então vamos lá. Finalmente, devemos unir-nos à vontade de Deus no que toca à nossa morte, tanto no tempo como na maneira que Deus tenha determinado que ela nos chegue. Santa Gertrudes, subindo uma vez a um monte, perdeu o equilíbrio e caiu em um vale. Suas companheiras perguntaram-lhe se não temia morrer sem os sacramentos, ao que a santa respondeu. Eu tenho grande desejo de morrer com os sacramentos, porém deixo isso à vontade de Deus, porque a melhor disposição para a morte é voluntariamente submeter-nos ao que Deus tiver determinado. Portanto, desejo a morte que o Senhor for servido enviar-me. São Gregório relata nos seus diálogos que os vândalos, tendo condenado à morte certo sacerdote chamado Santolo, lhe deixaram a escolha do gênero da morte. O santo homem recusou escolher e disse: Eu estou nas mãos de Deus e receberei aquela morte que ele permitir que vós me deis. Não quero outra. Este ato foi tanto do agrado do Senhor que aqueles bárbaros, tendo resolvido dialogá-lo, degolá-lo, o braço do algoz, quando ia descarregar o golpe, foi suspendido. E aqueles homens, à vista de tão grande milagre, lhe concederam a vida. Portanto, quanto ao gênero de morte, devemos considerar o melhor aquele que Deus nos tiver determinado. Digamos sempre, quando pensarmos na morte: Senhor, salva a minha alma e decretai a minha morte como vos aprouver. Também devemos unir-nos com a divina vontade quanto ao tempo da nossa morte. O que é este mundo senão uma prisão? O que é que este mundo senão uma prisão, na qual sofremos e estamos em contínuo risco de perder a Deus? A isto exclamou Davi: soltai a minha alma de sua prisão. Isto fazia Santa Teresa suspirar pela morte. Quando ela ouviu as horas do relógio, alegrava-se. Quando ela ouvia as horas do relógio, alegrava-se e consola-se que uma hora de sua vida estava passada, hora de perigo de perder a Deus. O padre Ávila dizia que aquele que não está em disposição imprópria para morrer
deve desejar a morte pelo perigo de perder a divina graça durante a vida. Que coisa pode ser mais desejável e mais deleitosa do que assegurarmos-nos por uma santa morte da impossibilidade de perder o favor e a graça de Deus? Mas vós dizeis que nada tendes feito e adquirido para a vossa alma. Porém, se Deus quisesse que vós agora morresseis, se Deus quisesse que agora morresseis, que faríeis depois de tivesseis vivido contra a vontade de Deus? Quem sabe se teríeis aquele feliz fim de que esperais? Quem sabe se mudaríeis vossos costumes, se caireis em novas culpas e vos perdereis? E então, se nada fazeis enquanto vivesseis, não vos seria impossível ou não cometer culpas, por leves que fossem. Por quê? Pois, exclama São Bernardo, por que desejamos nós a vida, a qual, quanto mais se prolonga, mais pecaminosa é. E é certo que um único pecado venial desagrada mais a Deus do que lhe agradam todas as obras boas que possamos fazer. Eu digo mais, aquele que pouco deseja o céu, prova que tem pouco amor de Deus. Quem ama deseja a presença do objeto amado. Porém, nós não podemos ver a Deus se não deixarmos a terra. E por consequência, os santos suspiravam pela morte, para poderem ir ver o seu amado Senhor. Assim exclamava Santo Agostinho: ó, que possa eu morrer, que possa eu ir ver-te. Também São Paulo desejava me ver livre do cárcere, do corpo e estar com Jesus Cristo. Igualmente Davi, quando irei aparecerei diante de Deus. E assim também dizem todas as almas que amam a Deus. Certo autor refere que um cavalheiro, indo caçar a um bosque, ouviu um homem cantando melodiosamente. Parou e viu um pobre leproso cheio de chagas. Perguntou-lhe o caçador se era ele quem estava cantando. Sim, respondeu o leproso, era eu. E como podeis vós cantar e estar contentes suportando aflições e dores que vos vão gradualmente privando a vida? O leproso respondeu: entre mim e o Senhor nada mais há que esta muralha de barro que é o meu corpo. Removido este obstáculo, eu gozarei o meu Deus. E vendo que todos os dias me vai caindo pedaços, alegro-me e canto. Amém? Olha só, irmãos. Que espiritualidade. Que santidade. Que santidade. Se alegrar, sabendo que a morte se aproxima. Se alegrar, porque o cristão, ele tem que viver na certeza que a morte não é o fim. Que a morte é a passagem para a vida eterna, para a glória, para Deus. Que a morte é a passagem para os braços de Deus. Irmãos, é muita espiritualidade, é muita santidade.
na qual temos que meditar. Temos que nos fortalecer em viver essa fé, viver essa entrega total e plena à vontade de Deus. Então, irmãos, busquemos essa vida. Amém? Deus abençoe você.